Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a lição, da nossa escola bíblica dominical. Mas antes, vamos estar orando. Grande Deus, eterno Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor, ser totalmente usada por Ele. Nos capacite, é isso que eu te oro em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição é O que é beleza? Que tem como texto básico Gênesis, capítulo 1. Se eu te perguntar o que é beleza, com certeza sua mente vai deslumbrar com várias imagens. A nossa introdução diz que a beleza está em crise e desvalorizada. Como assim? Você poderia me perguntar. Como assim? Em crise e desvalorizada. Quando falamos em beleza, estamos se referindo ao que nos atrai, aquilo que a gente está vendo, contemplando. Então a nossa imaginação logo começa a vir várias coisas quando a gente fala de beleza, que a gente imagina que é aquilo que a gente está vendo, que os nossos olhos é atraído por aquilo. Aí que mora o perigo, porque trocamos o real pelo o artificial, o belo pelo bonito e o verdadeiro pelo falso. Santo Agostinho, em uma das suas citações, nos diz o seguinte: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estava dentro de mim e eu lá fora te procurar. Eu, disforme, atirava minha beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinha-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. A gente começa a perceber que Agostinho, o Santo Agostinho, ele identificou o bom, o belo, o verdadeiro e o real como sendo o próprio Deus. Só Deus é absolutamente belo, bom, verdadeiro e real. Deus é imensurável em suas perfeições. Em Romanos 11, 36, nos diz que por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele dado glória para sempre. Amém. Por isso, chamar de bonito algo que não é bom, de verdadeiro o que não é belo, ou de real o que não é verdade, é desrespeitar as escrituras e o próprio Deus, Desrespeitar o caráter de Deus, porque Deus que é bom, Deus que é verdadeiro, Deus que é real. Muitas das vezes, por estarmos tão distantes dessa beleza, essa beleza que é Deus, praticamos esse erro, fazemos essa confusão, somos envolvidos por isso. A beleza de Deus, na maioria das vezes, o Antigo Testamento cita como sendo a glória. Por isso, contemplar a Deus é contemplar a sua glória. Lá no Jardim do Éden, quando a gente traz a nossa memória lá no Jardim do Éden, segundo as Escrituras, os nossos primeiros pais sentiram atraídos pelaquilo que eles viram. Esqueceram o que eles tinham ouvido Deus falar. Vivemos sempre nessa confusão, irmãos, quando o nosso relacionamento com esse Deus está quebrado, Quando a gente não está vivendo essa harmonia com esse Deus Criador. Então a gente acaba fazendo essa confusão, A gente acaba olhando
para aquilo que atrai os nossos olhos como sendo algo bom, verdadeiro, bonito e real. A visão cristã da beleza possui 3 implicações básicas. Primeiro, o mundo é belo, mas não completamente. Bem, o mundo é belo e não completamente. Quando lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando lemos ali, após, a terra era sem forma e vazia. Depois do versículo 3 em diante, Deus começa a criar. Ali começou o haja de Deus. O haja de Deus. E a gente vê que tudo que Deus foi fazendo, tudo em ordem, tudo no seu perfeito lugar, na sua perfeita hora. E aqui a gente vemos no final que Deus sempre falava: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Tudo estava perfeito, na sua devida ordem. A criação como Deus a fez era boa, era bela, verdadeira e real. Mais na frente a gente vai ver na formação do homem. Na formação do homem não houve o haja. Deus, que é perfeito, fez com suas próprias mãos. Ele tocou. Desde o início, Deus tem esse interesse, tem esse desejo de tocar em cada um de nós. Por isso ele fez o homem, ele foi lá, ele tocou. Não que ele não tivesse o poder de falar haja, poderia acontecer, mas ele preferiu tocar no homem. Aí em Gênesis 3 começa a narrar a triste situação desse homem, aquele que Deus tocou, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem desvia o olhar. Esse homem desvia o olhar de Deus e é iludido pelas belezas que ele estava contemplando. Ele foi iludido pelaquilo que era proibido. Isso é a negação do belo, do real, do verdadeiro e do lindo. Somos atraídos pelo fruto proibido. Cultura corrompida e descaída. Então, aonde a criatura deveria adorar o Criador, que fez todas as coisas, a criatura começa a adorar a si próprio. Adorar outras coisas que não é o verdadeiro Deus. Nos mergulhamos na confusão, na rebelião. Sofremos consequência disso, desse afastamento de Deus, dessa visão nossa que foi trocada. De deixar de estar vendo esse Deus que se manifesta como bom, belo, verdadeiro e real. Essa é a beleza, essa é a verdadeira beleza. E quantas das vezes nós nos perdemos e a gente começa a ver que os nossos primeiros pais, eles pecaram. Por esse pecado, começaram a sofrer todas as consequências. Porque tiraram o olhar, perderam a visão, deixaram de olhar para aquilo que era verdadeiramente o belo, aquilo que era real. O homem se perdeu. E aquilo, por isso sofremos consequência até hoje. A natureza sofre consequência, o mundo sofre consequência. Aquilo que foi corrompido pelo pecado será restaurado. Deus tem o desejo, Deus quer e Deus irá restaurar cada uma coisa. Eis que faço nova todas as coisas.
As Escrituras nos apontam para a restauração de todas as coisas. O homem se perdeu. Aquela visão que tinha daquela criação que Deus havia realizado se perdeu. Mas há uma promessa da Nova Jerusalém, onde irá se revelar a cada um de nós. Aqui, na nossa lição, fala que nós iremos viver nessa Nova Jerusalém, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estaremos vivendo nessa Nova Jerusalém. Que Ele nos abençoe. A nossa irmã Cleonice estará dando sequência, ao ponto 2 e ao ponto 3 e a conclusão.